Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você está chegando agora, meu irmão, preste atenção nessa matéria. Se você gostar, fica aqui o convite para você participar desse que não é um canal, mas sim uma família. A Andresa de Moraes, uma peso pesado aqui nas dicas, ela envia uma matéria muito importante da Gazeta do Povo que mostra, meus queridos irmãos, que de fato esses são os tempos, não resta sombra de dúvida que estes são os tempos trabalhosos descrito na Bíblia. Os seres humanos estão perdendo totalmente a noção do que é certo e o que é errado. Nem sequer a vida está sendo respeitada. Já a gente não está nem falando mais de moral, de bons costumes, porque isso aí, cada vez mais que a gente vai noticiando os últimos fatos, os últimos acontecimentos, a gente vê que está entregue às baratas de todos os lados, tanto homem, mulher, etc, etc. Mas agora você vai ver que nem a vida está sendo respeitada. E eu tenho uma explicação espiritual, e é isso que eu quero fazer aqui. Porque a notícia está no Gazeta do Povo. Ela diz o seguinte, ó, MPF. O que é MPF? É o Ministério Público Federal, ou seja, o ministério que representa os nossos interesses a nível federal. Então ele pede fim da declaração de óbito para fetos abortados, ou seja, como se não fosse uma vida. Aí o título continua dizendo, defensor público quer atuar em favor dos nascituros. Que danado é nascituros? E o que é que esse título quer dizer? Aqui quer dizer Ministério Público versus Defensor Público, tá certo? Eles não explicam bem, a matéria é super extensa, mas nem todo mundo consegue entender, meus irmãos. Mas eu vou tentar resumir aqui para você. Esse tal de nascituro é aquele que irá nascer, significa isso. Segundo o significado aqui no dicionário, que foi gerado e não nasceu ainda. É considerado sinônimo de feto. Em outras palavras, nascituro é o ser já concebido e que está pronto para nascer, mas que ainda está no ventre materno, ou seja, depende da mãe para que venha a nascer. Os caras querem que as mulheres que abortem uma criança pronta para nascer não tenha nem que declarar o atestado de óbito. É isso aqui. E o defensor público acha isso errado e quer atuar em favor das crianças que estão prontas para nascer, chamadas aqui de nascituros, que é para você não entender mesmo. Uma matéria de 1/12/2021. Aí ela continua dizendo, mais uma relação relacionada ao aborto tramita na justiça. Dessa vez, o Ministério Público Federal, MPF, pediu para que a declaração de óbito deixasse de ser exigida nos casos de abortos induzidos, previsto em lei, feito no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Entre outras questões, grupos pró-vida temem que o fim dessa exigência possa incluir também procedimentos realizados por meio de teleaborto. Que danado é teleaborto? A matéria deveria explicar. Mas você sabe que fazer você entender o que de fato acontece nunca foi função da mídia. Apenas informar para te desinformar. Não sou nenhum especialista, mas pelo que eu entendo um pouquinho disso, teleaborto seria aqueles que a pessoa faz por remédios, né, por uso de medicação. Aquelas que não chegam nem em conhecimento da justiça. Então essas também, se esse pedido for acatado, né, que não precise mais o atestado de óbito, então essas também poderiam se beneficiar disso. Ou seja, vão sacrificar mais crianças. Eu vou chegar nessa parte que é o que eu quero falar. A exceção prevista na ação civil pública seria quando a mulher pedisse o documento para poder enterrar o corpo do bebê. Então apenas a que quisesse, né, fazer o enterro, não jogar no lixo, não descer pela privada. Então essa sim é que pediria e aí teria o atestado. As outras que não querem fazer isso, que é a grande maioria que vai fazer essa ação contra a vida, condenada em todas as partes pela Bíblia, que para nós cristãos é as palavras de Deus, uma ação condenada por Deus. Esses que querem justamente se omitir eram os que seriam mais beneficiados. Então a matéria continua dizendo, a ação civil pública foi ajuizada em janeiro de 2021 pelo Procurador da República, Leonardo Andrade de Macedo. Além do hospital, o Conselho Federal de Medicina, CFM, e a União constam como réus na ação. O pedido foi considerado improcedente em primeira instância, mas o Ministério Público Federal recorreu dessa decisão, após a sentença proferida pelo juiz federal Osmar Vaz de Melo da Fonseca Júnior. O defensor público da União, Danilo de Almeida Martins, entrou no caso dessa terça-feira, dia 30. Ele apresentou o pedido para ser parte da ação na qualidade de custos vulneráveis, guardião de vulneráveis, papel constitucional utilizado pela Defensoria Pública da União, DPU, em outros casos, em favor das crianças que estão ali prontas para nascer. Eles estão chamando sempre aqui de nascituros. Olha o nome esquisito, olha como essa mídia é podre. Eles sabem muito bem que 99% da população não vai entender isso. Nascituros parece algum alienígena, alguma coisa desse tipo.
mas são as crianças prontas para nascer. Então não colocam assim, que é para que você leia isso aqui, mas tem que ficar contra mesmo, nasce tudo, que gota serena é isso. Entende, meus irmãos, como essa mídia é podre? Ou seja, caso a requisição seja acatada pelo tribunal, ela vai defender os direitos da criança que ainda não nasceu ou daquela que morreu durante a gestação. Norma do CFM determina que o documento de óbito deve ser preenchido pelo médico em casos de aborto, quando se der uma das seguintes hipóteses: a partir de 20 semanas de gravidez, peso corporal do feto igual ou superior a 500 gramas, ou quando a estatura do bebê abortada for igual ou superior a 25 centímetros. A declaração de óbito é exigida para que possa se fazer um sepultamento no Brasil. Para o procurador do Ministério Público Federal, nos casos em que a mulher não quer sepultar o feto, chamado por ele na petição inicial de produto da concepção, olha só, meus irmãos, é uma vida humana sendo chamada de produto da concepção. Não é uma vida, não tem alma. É um produto da concepção, segundo o procurador do Ministério Público Federal. Então veja só, meu irmão, Ministério Público Federal, uma força, uma potência, a representação de todos nós, lutando por isso aqui, meu irmão. Agora, cadê os conservadores? Cadê a chamada bancada evangélica? Não estão fazendo nada. Se fosse o outro lado, meu irmão, você não tenha dúvida que as redes sociais iriam parar. Aí, olha, a declaração de óbito não tem utilidade e causaria sofrimento à gestante. Não, quem está sofrendo aí é a criança que perde a vida. Não é a gestante, não. Que teria que relatar mais uma vez as circunstâncias que levaram a fazer o aborto. Processo que ele cita como revitimização estatal. Não é isso não. Mãe é mãe. E a verdadeira mãe, a mulher que merece esse nome de mãe, ela luta com unhas e dentes, seja qual for a situação, para ter o seu filho. Isso é uma mãe. E a gente vê isso, inclusive, até no reino animal. Eu não quero nem ler isso aqui, meu irmão, porque, sinceramente, me dá vontade de vomitar. É uma matéria da Gazeta do Povo, tá aí o título para você ler, se você tiver estômago para ir até o fim. 22 pessoas se mostraram indignadas com essa posição do Ministério Público Federal, tá certo? Então, a gente vê o presidente Bolsonaro, né, que se diz conservador, mudar qualquer delegado, qualquer investigador que vai para cima dele, dos amigos e dos filhos. Agora aqui, né, mexer nesse procurador, tá indo contra a própria nação, contra a vontade do seu povo. Que tal mudar ele de função? Coloca ele lá pro interior, para ele refrescar a cabeça. Bota outra pessoa que realmente quer lutar pelo povo, pelo que realmente interessa. Mas não, aí não me interessa não. Eu sou conservador, mas de araque, entendeu? Não é à toa que tudo indica que vai de fato perder as eleições por causa desse tipo de coisa aqui, meu irmão. O povo votou em Bolsonaro justamente para fugir das pautas esquerdistas, porque isso aqui é uma pauta esquerdista. Veja a Argentina, elegeu lá o governo esquerdista e foi a primeira coisa que eles aprovaram, para inaugurar mesmo o novo governo deles. Aqui, o Lula já deixou claro que também vai fazer isso. É só ele chegar no poder que isso aqui é um direito da mulher. Então vocês não tenham dúvida que eles vão fazer isso aqui no Brasil. O Brasil, inclusive, era para ter sido o primeiro a sair na frente nessa questão, que é o maior, então vamos colocar o primeiro país lá da América Latina para fazer essa aberração contra Deus. E aí é a parte que eu quero explicar para vocês, meus irmãos. Se você acha, né, que a espiritualidade não existe, eu já aconselho aqui, eu não fico prendendo ninguém que não queira ouvir, não queira se informar de fato. Se você não acredita em espiritualidade, pode fechar o vídeo, que agora só vai vir bobagem na sua opinião. Mas quem está desperto sabe que isso aqui é a realidade. Se a pessoa se der o trabalho e der uma pesquisada sobre costumes pagãos, vai ver que desde que o mundo é mundo, se sacrificava crianças. Eu, nos meus estudos sobre essas entidades, cheguei à conclusão que isso era feito porque eu acredito que cada demônio já foi um anjo. E esses anjos perderam a força vital de Deus. Deus não tem mais parte com eles. Eles são imortais. Porém, ao serem expulsos do céu, foram muito feridos, muito machucados, e eles não podem mais simplesmente se recuperar. As feridas estão lá. Agora imagine você sendo imortal e não pode morrer. Mas os seus ferimentos são graves, são ferimentos fatais. E eles continuam com esses ferimentos. Para amenizar essa dor e se fortalecer, eles precisam de algum outro tipo de energia. E o Criador deu o seu próprio sopro a cada pessoa que vive hoje. Inclusive, você já nasce campeão, meus irmãos. Você lutou com milhões de semelhantes seus, a gente já explicou isso aqui em outro vídeo. Milhões de irmãos semelhantes a você, sem pernas e sem braço, e você venceu essa corrida. Então você já nasce campeão. Essas entidades precisam dessa energia. E nada mais revitalizador para um demônio do que a alma de um recém-nascido. Mesmo que esse ainda não tenha nascido, tenha poucos meses de vida. Para eles é tão precioso quanto. Então, sem saber, sem acreditar em nada, cada mulher que participa, que faz uma coisa dessa, por puro egoísmo, isso aí vai prejudicar o meu corpo, vou ficar feia.
Ah, isso aí vai impedir que eu arrume o marido dos sonhos, né? Não vou conseguir a profissão que eu sempre sonhei, vai ser tudo mais difícil se eu tiver esse filho. E ela por egoísmo faz isso. 90% dos casos. Tem 10% que tem outro motivo mais legítimo, mas 90, 95% é tudo por egoísmo mesmo ou irresponsabilidade. E aí resolve fazer uma coisa dessa e a alma dessa criança é entregue a essas entidades na mesma hora, meus irmãos. Não tenha dúvida. Por culpa da própria mãe, assim como era feito antigamente. Se você der uma pesquisada sobre essas entidades, você vai ver que ela muda de nome, você vai ver que ela muda de história, mas o que elas pedem é exatamente a mesma coisa. Inclusive nós cristãos às vezes levamos nome, né, de prepotentes. Ah, porque tudo vocês classificam como demônios. Mas não, isso é baseado em estudo, tá certo? É baseado em estudo. E quando você estuda, você vai ver que ele realmente se apresenta com vários nomes e com várias histórias. Os seus sacerdotes, os seus adoradores vão lá e dizem, olha, é assim, assim, assado. Mas o que eles pedem é exatamente a mesma coisa. Sangue, sacrifício, crueldade. A maioria dessas entidades, elas pedem, inclusive esse sacrifício, que antes de fazê-lo, faça a pessoa sofrer bastante. Porque quanto mais o ser humano sofre, mais ele se fortalece. Se você pesquisar, meus irmãos, e eu estou fazendo isso, inclusive indo atrás, para pegar fenômenos verdadeiros, a gente nota o quê? Que essas entidades, elas tentam te assombrar. É fazendo um barulho, é passando um vulto preto na sua frente, derrubando alguma coisa. Para quê? Para que você sinta medo. Quanto mais medo você sente, mais o maligno se fortalece. Mas pelo menos parou, né? Que é isso? Tem alguém aí? É por isso que a oração de Deus, em Salmo 23, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é do Salmo 23. Então você vê que Deus aqui, ele fortalece aqueles que creem e que estão fortes na fé. E Jesus, que pagou pelos nossos pecados lá na cruz, ele reforça isso aqui dizendo que nos daria poder e autoridade para pisar cobras e escorpiões. Mas ele não estava literalmente falando dos animais, das cobras e dos escorpiões. Não é para você sair pisando escorpião e cobra. Ele está falando dessas entidades que fazem tanto mal à alma como esses bichos podem fazer ao teu corpo. Era isso que ele estava falando espiritualmente. Então, através do nome dele, nós poderíamos expulsar e poderíamos ter autoridade. Então, tenho me baseado muito nisso para continuar as investigações. Inclusive, eu já fiz 4. Não vou postar nesse canal e nem vou dizer qual canal eu vou postar. Eu acho que, de alguma forma, as pessoas vão ser guiadas para lá. Aqueles que têm que ver, verão. Mas isso tudo serve, meus irmãos, para a gente perceber que sempre essas coisas, sejam na cultura que for, seja na época que for, elas sempre estão aí pedindo as mesmas coisas. Podem fazer isso inclusive de outras maneiras, até sem a pessoa saber, como é o caso moderno agora. Mas elas sempre pediram as mesmas coisas. É triste saber, meus irmãos, que tudo isso aqui está sendo feito dentro da lei. Não é de forma mágica. Está sendo feito dentro da lei e, pior, de forma democrática. Isso é que é o pior, meus irmãos. Isso é que vai levar a trazer muita maldição para as nossas vidas. Porque não é só pelo fato, ah, Davi, eu nunca fiz isso. Eu sei, irmão, que você nunca fez isso e nunca faria. Mas talvez você esteja sendo omisso. Talvez tudo isso esteja acontecendo debaixo dos teus olhos e você está fazendo vista grossa. A maioria do povo é assim. Ah, eu não concordo, mas também não quer nem ouvir. Você vê a audiência que esse tipo de vídeo tem aqui no nosso próprio canal. Não vou nem nos comparar com ninguém, vamos nos comparar com nós mesmos. Você pega um vídeo sobre um artista, acontece um fato lamentável, um fato que é importante a gente falar, mas jamais deveria dar mais audiência do que um vídeo como esse, por causa da importância. Aquilo ali tem simbologia? Tem. Aquilo ali indica fatos? Indica. Aquilo ali indica que acontece coisas estranhas? Indica. Mas vai fazer grande diferença na sua vida? Não, mas isso aqui vai. Ainda acha que é um assunto sem importância? Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para que ele também não fique muito longo, mas eu faço questão de saber a tua opinião. Como eu sempre digo e gosto de reforçar, o teu comentário sempre acrescenta ao nosso conteúdo. Então, eu faço questão que você diga a sua opinião, meus irmãos, por mais que você discorde e veja tudo isso de outra forma. A gente vai voltar amanhã, se assim o Criador permitir. Você que puder e tiver condição para isso, adquira um dos nossos produtos. Você vai estar financiando trabalhos como esse, trabalho que o sistema não gosta, para você ter noção. Aquele vídeo que a gente fez sobre o carnaval, mostramos imagem da própria mídia que está aqui no YouTube, livre para todas as idades. Eles classificaram o nosso vídeo como se fosse
algo feio, safadeza. Até as imagens que foram, repito, publicadas pela grande mídia, livre para todas as idades, eu achei demais e coloquei tajas pretas em cima. Cortei outras, fiz uma grande edição nas imagens, mesmo assim ainda foi classificado dessa forma. Então o problema não são as imagens, o problema é o que a gente fala, o problema é conscientizar a população. Aí começa a ficar mais difícil para você. Então, enquanto a gente está por aqui, eu peço que você apoie o nosso trabalho, você que puder adquirir um dos produtos, o audiobook ou o e-book. Você, ao fazer isso, você ganha números para participar também de um sorteio, tá certo? Do carro, gratuitamente. As pessoas que adquirirem um ou outro produto recebem de 1 a 3 números para participar do sorteio do carro. Se você não quiser o carro, pode ser o valor dele, R$25 mil em dinheiro à sua livre escolha. Então você está ajudando o canal, financiando esses vídeos e ainda pode ser o ganhador desse prêmio, que eu tenho certeza que ajudaria muita gente. E que Deus escolha a pessoa que mais merecer. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.